Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de quarta-feira para todos nós. Estamos aqui hoje iniciando mais uma manhã do nosso Evangelho diário. Momento esse em que nos reunimos aqui, em um só coração e em um só pensamento, elevado até a Deus nosso Pai. Então sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente se reúne como uma grande família, a nossa grande família do Evangelho Diário. Estamos aqui todas as manhãs às 7:30 da manhã. Temos aqui o nosso encontro marcado para juntos partilhar as palavras do alto. Então, meus irmãos, hoje nós estamos iniciando este momento com o nosso coração sereno. Eu sei que cada um de nós, para estar aqui neste instante, reservou alguns minutos do seu dia para aqui estar. Então eu convido a todos para fazermos uma oração, para iniciarmos esse momento de união, esse momento de alegria, esse momento de muita esperança para o nosso coração. Meus amados irmãos, vamos fechar os nossos olhos na vida material, para que possamos nos concentrar e abrir os olhos da alma para Jesus. Juntos, em um só coração, oremos a Deus, nosso amado Pai. Deus, hoje estamos aqui como filhos tão pequenos, tão frágeis, tão cheios ainda de vícios morais. Como somos frágeis moralmente, Deus. E como filhos, te rogamos a tua bênção, a tua ajuda e a tua força para as lutas diárias que enfrentamos. Pai, o Senhor sabe como o nosso coração é fraco diante da adversidade. Por isso nós te suplicamos, tende piedade de nós e não nos deixe fraquejar diante das provações que o nosso espírito escolheu antes de reencarnar. Não nos deixe, Pai, fraquejar e desanimar diante das expiações, dos testes dessa existência. Nos auxilie a vencer as nossas próprias más tendências e que o nosso coração, Deus, possa sempre estar voltado à grande luz que é Jesus em nossa vida. Nos ampara, nos protege, desça o teu amor em cada lar, hoje e sempre, e que assim seja. Meus amados irmãos, hoje a nossa prece foi pedindo forças a Deus para a nossa fraqueza moral. Não estou nem falando da fraqueza física, não, que às vezes a gente tem uns abatimentos físicos mesmo, isso é do corpo. Não, estou falando da nossa fraqueza moral. Aquela fraqueza moral que significa, por outras palavras, que a gente já se deparou tantas vezes com os esclarecimentos da doutrina espírita, nos deparamos já com os esclarecimentos de Jesus e ainda continuamos agindo de forma contrária. Aí está um dos pontos da nossa fraqueza moral. Já foi derramado em nosso coração o esclarecimento e a gente ainda continua tendo pensamentos, atitudes e ideias
que são totalmente contrários àquilo que já foi nos revelado, do caminho do bem. A nossa fraqueza moral ela é muito grande. Por isso a gente hoje em uma oração juntos rogamos a Deus para que Ele pudesse nos fortalecer para a gente não desanimar nesses caminhos da vida, porque a nossa alma ainda é muito frágil, moralmente falando. São com essas palavras que a gente hoje inicia o nosso evangelho, meus irmãos. Hoje nós temos uma mensagem, uma palavra tão especial para nós, uma mensagem que se encontra no item 79 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Essa mensagem é de Emmanuel. E hoje Emmanuel diz para o nosso coração: lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Emmanuel hoje aqui, ele traz palavras profundas para a gente refletir. Mas eu digo que são palavras que a gente consegue encaixar o ensinamento dela no nosso dia a dia. Porque primeiro que ele coloca aqui para a gente se lembrar, para a gente sempre se lembrar que todos estamos interligados. Todos estamos interligados. E justamente por isso ele coloca aqui, nós devemos a todas as criaturas compreensão. Nós não conseguimos sobreviver sozinhos. A gente não consegue sobreviver sozinhos. A gente depende do próximo. A gente depende do sol que traz a luz, que nos aquece, que ilumina o nosso planeta. A gente depende dos rios, da água. Nós dependemos da chuva. Nós dependemos de tudo, meus irmãos. Não vivemos sozinhos. Por isso que Emmanuel coloca essa interdependência, ou seja, essa ligação que nós temos de dependência com tudo que há no universo. Que não há como sobrevivermos ou termos uma existência sozinhos, sem um amparo, nem que seja da luz do sol. Pois é, meus irmãos, e diante disso a gente percebe a nossa pequenez, a nossa fragilidade, e aí percebemos como temos que ter respeito e compreensão para com todas as criaturas de Deus. Todas. Respeito e compreensão. E aí, meus irmãos, eu queria trazer essa mensagem de Emmanuel, trazer ela para dentro de um contexto da nossa vida, que é o contexto da família. Porque todos estamos interligados, certo? Só que nós renascemos em um lar. A gente pediu permissão ou aceitou encarnar dentro de um lar com uma rede de espíritos interligados entre si por histórias já vividas anteriormente em outras existências. E a partir do momento que nós estamos com uma família, e aqui eu coloco a família de sangue, tem um motivo para isso. Só que muitas vezes, ainda na Terra, nós notamos desavenças, desalinhos, desunião, intrigas dentro da própria família, sobretudo entre os parentes mais próximos. Pais com filhos, filhos com pais, irmãos. Intrigas, brigas, desavenças.
E aí, nesse momento que tem essas conturbações dentro da família, essas discussões, essa falta de compreensão, essa falta de entendimento, o que que acontece? Cada um começa a ir para um lado. E ao invés de ter a união, a interdependência entre esses espíritos que escolheram estar na mesma família, eles começam a ficar desunidos. Aí vai cada um para um lado, separando-se. E muitas vezes se ouve assim: eu não dependo desse familiar, não quero ver ele nunca mais. Mas esse familiar me fez mal, eu nunca mais quero ver ele porque eu não dependo de nada dele. Será que realmente não dependemos de nada, meus irmãos? Talvez não vamos depender no sentido material falando, mas espiritualmente, se a gente encarnou na mesma família, algo a gente tem para cumprir de dependência com esse espírito. Às vezes não temos dependência material, mas espiritualmente falando, tem um objetivo maior para isso. Às vezes, o cumprimento de um perdão, o cumprimento de uma missão que escolheram juntos. Às vezes, aprender a conviver. Então, tem algo aí, tem um laço que precisa de dependência. Acho que talvez dependência seria a melhor palavra, mas um laço de ligação que precisa ser vivenciado nessa existência. Mas que por causa de briga, de intriga, de desentendimento se afastam. E acabam não cumprindo o papel que precisam dentro da família. Olha, meus irmãos, a gente precisa entender algo muito importante sobre o contexto familiar. A doutrina espírita nos esclarece que quando a gente renasce num seio familiar, aqueles espíritos que eles estão, na maioria das vezes, não são estranhos a nós. A gente viveu com eles em alguma existência. E se a gente retornou com eles, é porque um débito ficou. Algo para cumprir ficou devendo. Algo para ser restabelecido e vivenciado precisa ser cumprido nessa existência. Então tem um motivo para a gente estar ali. Só que aí tem uma observação importante. Nem sempre, esses espíritos que a gente reencontra na mesma família, na existência atual, são espíritos que temos simpatia, carinho, amor, afinidade. Na maioria das vezes, estamos reencarnando com adversários de outras existências. Com, às vezes, um espírito que a gente fez mal para ele, ou que ele pode ter feito mal para nós. E aí o que que acontece? A gente passa pelo véu do esquecimento, não tem a consciência do que aconteceu, mas fica aquele sentimento de desconfiança, fica aquele sentimento de falta de afinidade, fica aquele sentimento assim que basta o outro falar algo, a gente já estoura, já perde a paciência, já é motivo para briga. E aí o que que acontece? Diante desses espíritos, aqui eu coloco que a maioria a gente reencarna na mesma família, espíritos que a gente precisa cumprir algo, um adversário, algo que a gente precisa aprimorar juntos. Diante deles, se a gente fica nutrindo na mesma existência desavença, afastamento e brigas, teremos que voltar a uma nova existência para cumprir de novo o que a gente não fez nessa. Talvez a gente não pensou nisso ainda. Tem espíritos na nossa família que, se a gente não cumprir, que a gente precisa de dever e compromisso nessa, a gente vai ter que voltar em outra para poder fazer, para poder cumprir. Porque precisa ser realizado. Às vezes um perdão,
às vezes uma nova forma de enxergar o outro. Então, meus irmãos, eu acho que assim, o que a gente puder dentro da nossa família conviver em harmonia. E às vezes conviver em harmonia, eu queria deixar claro o seguinte, não é ficar com uma convivência, às vezes, muito próxima, porque às vezes não é possível, dependendo da situação, mas pelo menos não ter intrigas. Às vezes vai viver cada um no seu canto, mas não tem desavença, não tem intriga, não tem um pensando mal do outro. Quando se encontra, pelo menos se respeita, se dão bem, vivem em harmonia, mas não tem intriga, não tem desavença, ou seja, não cria novos débitos para uma nova existência depois. Olha, meus irmãos, Emmanuel coloca aqui pra gente, estamos todos interligados, interligados. E, sobretudo, eu trago isso para o seio familiar. E se a gente não cumpre o que tem que cumprir com a família, se a gente abandona os deveres com a família, ou se a gente cria novas dívidas com a família, como estamos interligados, a gente vai ter que retornar depois para poder resgatar o que estamos devendo. Por isso, aproveitemos o hoje, a família que estamos, para viver da forma de maior harmonia, maior respeito e maior compreensão que a gente puder. Não tentemos moldar o nosso familiar do nosso jeito. Tenhamos compreensão na escala espiritual que às vezes ele está. Tenhamos compreensão para o pensamento dele, tenhamos respeito. Porque cada um evolui a seu tempo. A seu tempo. E se nós estamos aqui hoje tendo a oportunidade de ter essas palavras de Emmanuel, nosso coração tem que ser mais compreensivo para com o próximo. E lembrar que a gente nunca pode virar as costas para as pessoas e dizer, eu nunca mais vou precisar dessa pessoa, eu nunca mais vou precisar da ajuda dele. A gente não sabe o dia de amanhã. O que Deus tem para nossa vida, o que a nossa os caminhos da nossa encarnação. Por isso, respeitemos. Pelo menos vamos conviver com compreensão e com harmonia, na medida do possível, para a gente não contrair mais dívidas para depois a gente ter que vir resgatar isso. Vamos tentar nos melhorar, tentar nos aprimorar, tentar sempre viver a nossa vida sendo um exemplo de cristão, um exemplo de espírita que busca viver os ensinos que acolhem teu coração. Hoje eu encerro aqui a nossa mensagem desta quarta-feira, deixando essas palavras para todos nós, inclusive para mim também que estou aqui falando, que a gente possa vivê-las hoje e sempre. Eu agradeço, olha, toda a paciência e todo o carinho de todos que estiveram aqui conosco, que possamos nos encontrar amanhã, na quinta-feira, para mais um Evangelho Diário, e nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Jesus.